A sua Bíblia, João capítulo 5, versículo 6. João capítulo 5, versículo 6. Diz assim a palavra: Quando Jesus o viu deitado e sabendo que estava assim havia muito tempo, perguntou-lhe: Queres ser curado? Amém? Fecha teus olhos, vamos pedir que Deus ministre ao nosso coração essa palavra. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos por estarmos mais essa sexta-feira aqui nesse ambiente de fé, em que nós nos reunimos aqui para despertar cada vez mais a nossa fé. Pedimos que o Senhor abra o nosso entendimento, abra o nosso coração, para que nós possamos entender tudo aquilo que o Senhor quer ministrar nos nossos corações. Espírito Santo, Tu és bem-vindo aqui para falar com todos nós, em nome de Jesus. Amém. Todos digam amém, Jesus. Sente-se, queridos. Vamos prestar atenção na palavra. Como o nosso tempo é curto, vamos aproveitar todo o tempo para nós dedicarmos a nossa atenção à palavra. Amados, algumas pessoas desistem porque não tem mais forças. Isto acontece todos os dias. A pessoa não tem mais forças de lutar, a pessoa perdeu as suas forças para tentar vencer aquilo que está enfrentando. E isso, muitas vezes, é desesperador. Ainda agora há pouco nós estávamos falando com o irmão ali, e estava contando que hoje, indo ao trabalho, ele passou por uma placa de trânsito de um homem enforcado. O que é isso? Isto é uma pessoa que desistiu. Desistiu da vida, desistiu de tudo. E isso acontece todos os dias. Todos os dias as pessoas estão desesperadas. Quem é aquele que se desespera? É aquele que perdeu a capacidade de esperar. Esse é o que se desespera. Outros, porque já não tem mais quem as encoraje. Existem dois tipos de desistência: aqueles que não têm mais forças e aqueles que não têm alguém que lhes ajude, que lhes impulsione. Mas há um tipo de dor que vai além da espera. É a dor de continuar em silêncio enquanto todos passam por você como se você fosse invisível. Eu creio que essa é uma das piores dores. Quando você está enfrentando algo, quando você está vivenciando algo, a impressão que você tem é que ninguém se importa com a tua dor, que ninguém se importa com o teu problema, com a tua guerra. Quem sabe talvez você conheça esse sentimento. Você crê, mas já não se empolga mais. Você ora, mas você já não se emociona. Você canta, mas você já não sente. Você está na beira do tanque, mas por dentro você parece que está morto. Mais ou menos é o quadro desta pessoa que nós lemos aqui nessa noite. Só que a Bíblia nos conta que Jesus apareceu àquele homem que estava esquecido há 38 anos. E se você crer, Jesus pode estar vindo ao teu encontro hoje, não importa o que você está enfrentando.
importa a luta que você está vivendo. E o que é interessante é que naquela época todo mundo estava em volta de um tanque, esperando o mover de um anjo. E o que eu acho importante é que Jesus, ele não precisa de anjo, ele não precisa de água, basta uma palavra e todas as coisas. Apenas uma palavra do Senhor pode mudar todo o trajeto da nossa vida. E eu quero falar alguns pontos aqui sobre esta palavra, sobre este milagre. O primeiro ponto aqui é que a espera muitas vezes te leva ao encontro do milagre. Olha o que a Bíblia conta. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. 38 anos é muito tempo, é uma vida. Tem gente aqui que nem tem essa idade. Tem gente que esse tempo é 2 vezes a sua idade. Então é muito tempo. E eu entendo que quando se fala do tempo de espera, muitas vezes o tempo pode cansar a tua carne, mas o tempo ele não anula o que Deus quer fazer na tua vida. É muito importante você entender isso aqui, irmãos. Sempre há tempo para todo o propósito. Tudo que Deus quer fazer, Ele vai fazer dentro de um tempo. E dentro desse tempo, esse tempo se torna viável para o nosso milagre. Então, para Deus não importa se as coisas para nós parecem que estão demorando, parece que não vão acontecer. Não, mas Deus ele sabe exatamente o tempo oportuno de nos abençoar. A Bíblia conta que esse homem está 38 anos sem ver nenhuma mudança. 38 anos vendo outros alcançarem o que ele esperava. Então notem, além do tempo, esse tempo era frustrante para aquele homem. 38 anos sem ser lembrado, sem ser levado, sem ser amado. 38 anos de sofrimento. E o que eu acho interessante é que tem muita gente que acha que promessas têm prazo de validade. Mas eu entendo que no céu não existe tempo perdido quando Deus está no controle. Não importa o tempo. Lembra a velha Sara que concebeu um filho aos seus 94 anos? Para Deus mostrar que para Ele não existe tempo perdido. Então, se você ainda respira, Deus ainda trabalha. Enquanto vivemos, Deus trabalha. Enquanto podemos, Deus está trabalhando. Se você ainda está de pé, é porque Deus não desistiu de você. Eu sei, eu entendo que há chamados que parecem congelados, pessoas que se sentem abandonadas, esquecidas até mesmo pelos seus mais íntimos. Mas Deus ainda se move em direção a quem muitos já ignoraram. Parece que as pessoas mais allegadas da gente também não se importam. Isso não significa que essa verdade é a verdade de Deus. Nem sempre aquilo que nós achamos e tomamos como a nossa verdade é a verdade de Deus. Então sempre Deus trabalha no seu tempo. Para Deus não existe, não tem mais tempo. Para Deus não existe, não tem mais jeito.
Deus sempre existe um tempo e para Deus sempre existe um jeito. A fé sempre dá um jeito. Vocês sabiam disso? A fé sempre arruma um espaço. A fé, ela sempre conquista. Nós estamos falando sobre fé nesse tempo. E é importante, eu falava na semana passada, no momento que eu estava aqui orando, eu falei que algumas coisas iriam acontecer de sexta a sexta. Quem estava aqui na sexta passada? Eu já recebi 2 testemunhos só quando eu estava ali no fundo, de pessoas que foram abençoadas de sexta passada até hoje. Então, amados, de repente hoje pode ser o dia do teu milagre. Hoje pode ser o dia da tua bênção. Então, para Deus sempre é uma oportunidade para Ele ouvir a fé. Quem sabe a fé a ser ouvida hoje é a sua. Eu não sei com o que você lida, eu não sei o que você espera, o que você busca, o que você quer alcançar. Mas eu posso dizer para você que a qualquer momento pode ser o dia do teu milagre. Tem uma pessoa abençoada do seu lado? Diga assim para ela: hoje, se não for o meu dia, será o teu. O segundo ponto que eu quero falar aqui nessa mensagem é quando a voz de Deus quebra o silêncio da indiferença. Olha o que diz o versículo 6. Jesus, vendo esse deitado e sabendo que estava assim, havia muito tempo. Olha, antes de Jesus entrar na história desse homem, ele já sabia da história desse homem. Antes de Jesus entrar na dor desse homem, ele já conhecia a dor desse homem. Então a gente vê que Deus não apenas te vê, mas Ele sabe exatamente há quanto tempo você sofre calado. Notem que Jesus não perguntou para os outros, Ele já sabia. Jesus não pediu um histórico médico, Ele entendeu. Acho que muitos de nós, o que a gente precisa no nosso sofrimento, é pessoas que nos entendam. Às vezes as pessoas estão sofrendo e a gente não entende. Nenhum de nós aqui entende a situação porque uma pessoa sofre. Às vezes a gente diz assim: poxa, está fazendo tempestade, um copo d'água. Está sofrendo por tão pouco. Mas nós precisamos entender que cada um tem a sua fragilidade. Nós somos indivíduos. E de repente, as coisas que eu posso suportar, você não suporta. Não é verdade? As coisas que eu consigo enfrentar, você não consegue. Por isso, amados, não existe comparativo em comparar se fosse eu. Muitas vezes a gente quer ajudar alguém e diz assim: poxa, se fosse eu. Mas é cada um com a sua dor, cada um com as suas fragilidades. Jesus, ele entendeu o sofrimento desse homem. Note que Jesus não o acusou, Jesus ele se importou. E eu acho interessante que quando o céu resolve agir, ele não consulta a multidão, ele não consulta pessoas, porque Deus ele não precisa da opinião de ninguém para decidir levantar quem caiu. Deus não precisa da opinião de ninguém para mudar a história de uma pessoa. Deus não precisa da opinião de ninguém para mudar o destino de uma pessoa. Eu entendo que a misericórdia de Cristo, ela não se baseia no que você fez ou no que você deixou de fazer, mas se baseia em quem Ele é. Em quem
verdadeiramente está baseado o milagre? Em quem verdadeiramente está baseado a mudança? Então você não precisa justificar a sua dor, nem precisa dar explicações sobre a sua paralisia. Deus, Ele sabe, e Ele veio até você. Quando Jesus chegou e conversou com aquele homem, ele estava cheio de razões do porquê ele não alcançava o milagre. Notaram? No contexto histórico ali, da conversa entre Jesus e aquele homem tinha muitas justificativas do porquê da sua paralisia de 38 anos. A única coisa que ele sabia falar era do porquê as coisas não aconteciam. Sabe quando você está vivendo uma vida negativa? Quando você está vivendo de derrota em derrota, de abismo em abismo, de problema em problema, você abre a boca para falar e a única coisa que vem é o tipo de vida que você está vivendo. É o tipo de situação que você está vivendo. Se tornou tão marcante que se tornou a tua história. E infelizmente muita gente está fazendo do seu problema a sua história. Está fazendo da sua dor a sua história. Está fazendo da sua dificuldade a sua história. Notem, esse homem está há 38 anos e quando Jesus faz uma pergunta para ele: você quer ser curado? Ele abriu a caixa de ferramentas. E ele só queria mostrar por que ele não podia ser curado. Por que ele não tinha ainda sido curado? A pergunta que Deus faz para nós é: você quer ter a vida mudada? Você quer ser curado? Ou você quer viver a velha história desde sempre? Tem gente que é repetente na história, não é verdade? Não basta um ano, vai 2, não basta 2, vai 3, não basta 3, vai 5, não basta 5, vai 10, não basta 10, vai 38 anos. É repetência de 2. Por quanto tempo mais você quer continuar contando a mesma história? Você já parou para se ouvir quando você está conversando com alguém sobre o tipo de vida que você está levando? Você já notou quantas coisas você é repetente? Você fala e remói, você diz e rediz tantas coisas que aquilo passa a ser a tua verdade. Esse homem estava assim, 38 anos, vendo as mesmas coisas, sentindo as mesmas coisas. Isso era o seu histórico de vida. O terceiro ponto que eu vejo aqui é que ele esperava uma mão, mas ele recebeu uma palavra. E quando eu olho aqui para esta situação, eu vejo que às vezes Deus permite que a gente seja abandonado. Existem coisas que vêm da vontade permissiva de Deus, e muitas vezes Deus permite que a gente seja abandonado. Para quê? Para você depender somente da voz dele, para você depender somente da direção dele. Notem que tudo que aquele homem queria era uma ajuda humana. Ele disse: não tem ninguém por mim, não tem ninguém que me carregue, não tem ninguém que me leve. O que ele estava dizendo? Eu só preciso de uma força, eu só preciso de um apoio humano, eu só preciso que alguém me entenda, eu só preciso que alguém me ajude.
Mas notamos que Jesus, ele ofereceu autoridade divina. Nós vemos que esse homem ele esperava pelo agito das águas, mas Jesus veio como a fonte de água viva. Veio de uma forma diferente. E eu vejo que muitas vezes a nossa mudança começa quando Deus começa a remover os empecilhos. Todas as muletas sociais e até religiosas, para você entender, para você descobrir que o que te levanta, que o que te coloca de pé, não é o sistema, mas é uma palavra. É um direcionamento vindo dos céus. Eu entendo aqui, olhando para a história desse homem, esse homem se prega para mim. Todas as vezes que eu leio sobre ele, vem um novo entender. E eu entendo que quem espera a ajuda do tanque, recebe migalhas. Mas quem ouve a voz de Jesus, se levanta de verdade. Quem ouve a voz de Jesus, muda de verdade. O tanque só colocava expectativa, mas não gerava mudança na vida daquele homem. Notaram? Por 38 anos, ele está com uma expectativa frustrada. Ele está esperando uma vaga no tanque. Mas você não precisa de uma vaga no tanque, você precisa de uma voz no teu espírito. Você precisa de um direcionamento de Deus. Que essa voz está dizendo para todos nós aqui nessa noite: se levanta. Mude de trajetória, mude de vida, você consegue. Notem que Jesus usou mais a fé daquele homem do que gerou um milagre. Notaram? Porque 38 anos, amados, distorceu a mente daquele homem. 38 anos distorceu a potencialidade daquele homem. 38 anos sendo carregado. 38 anos sendo tratado como ninguém. 38 anos de vida distorcida, de sonhos esquecidos. E a única coisa que Jesus disse para aquele homem: você quer ser curado? Ele veio com uma lista. Eu não posso, não dá. Não dá porque eu não tenho quem me ajuda. Não dá porque ninguém se importa. Não dá porque sempre quando eu quero, tem alguém que vai na minha frente. Mas a ordem de Jesus é para aquele homem: levanta. Não era ele chegar até o tanque, era ele se posicionar. Era ele decidir. Eu entendo que às vezes a mudança de vida está nas nossas decisões. Existem muitas coisas que não aconteceram nas nossas vidas. E essas coisas estão no campo das indecisões. Pessoas indecisas nunca alcançam. Pessoas indecisas nunca mudam. Pessoas indecisas nunca se transformam. As nossas indecisões é como nós estarmos num carro em um ponto morto. Não vai nem para frente, não vai nem para trás. A vida não anda. Então Jesus chega e dá uma ordem para aquele homem: quer ser curado? E ele fala um monte de coisa. Jesus disse: então vou te dar aqui direcionamento. Jesus não fez uma cura pirotécnica. Jesus não fez uma cura escandalosa. Não colocou a mão sobre as pernas daquele homem. Não se ouve um estalar de ossos. Não se ouve músculos
retorcidos, voltando para o lugar onde Jesus liberou uma palavra. E é interessante como a palavra pode distorcer toda a nossa vida. É interessante que como uma palavra, quando vem do trono, pode colocar a nossa vida no trilho, pode colocar a nossa mente no trilho, pode colocar a gente no caminho certo de novo. Olhe para a pessoa que está ao seu lado e diga assim: tome uma decisão de mudar hoje. O quarto ponto que eu vejo aqui, amados, é quando a obediência abre a porta do milagre. Jesus disse para aquele homem: levanta, toma a tua cama. Lembra que ele tinha um monte de explicação do porquê que ele não conseguia ir até o tanque? Ele disse: porque as pessoas não me ajudam, porque sempre tem alguém que chega antes de mim. Ele tinha um monte de explicação, mas Jesus está mostrando para aquele homem que milagres não dependem de explicações. Milagres dependem de obediência. Entende isso? Tem muita gente que não tem vivido milagres simplesmente porque ele não acredita na palavra liberada. Ele não acredita na palavra, muitas vezes, que Deus traz até você. Mas você não toma como a tua verdade. Eu entendo, amados, que toda vez que a palavra é aberta aqui nesse ambiente, Jesus está liberando essa palavra para alguém. Eu entendo que todas as vezes que nós abrimos a Bíblia e a gente vai trazer um sermão sobre aquele assunto, essa palavra é para alguém. A Bíblia diz que ela nunca volta vazia. A palavra sempre encontra alguém. A palavra sempre é de alguém. Então, quando você toma aquela palavra como a tua verdade, ela se torna o teu milagre. Estou ensinando algo para vocês aqui tremendo. Quando você toma a palavra liberada aqui desse altar como a tua palavra, ela se torna o teu milagre. Você consegue entender isso? Hoje nós estamos falando de um homem que foi curado depois de 38 anos. Você pode dizer: é a minha história, não faz 38 anos, mas faz 10 anos. Não faz 38 anos, mas faz 5 anos. Não faz 38 anos, mas já fazem 2 anos. E essa pode ser a tua mudança hoje. Quando você vê que Jesus mudou esse homem a partir de uma palavra, você tem que pegar e dizer assim: se esse homem depois de 38 anos mudou, obedeceu o que Jesus lhe pediu, eu também posso mudar. A minha vida também pode ser transformada, o meu casamento pode ser transformado, a minha família pode ser transformada, a doença pode ser curada. Quem crê que essa palavra é para você hoje aqui? Quem está crendo, está ouvindo essa palavra e está dizendo assim: essa palavra é para mim, as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar. Então levante e diga: essa palavra é minha. Diga: é minha verdade. Diga: hoje eu vou me levantar também. Declara isso para você mesmo, amados. Às vezes a pessoa ser convencida é a gente mesmo. Às vezes nós precisamos nos convencer que a gente pode. O que Jesus fez com aquele homem, convenceu aquele homem que ele podia. Jesus disse: para de olhar nas tuas impossibilidades, para de olhar nas tuas fraquezas, para de olhar para quem não pode te fazer nada por você. Eu estou perguntando: você quer ser curado? Então pega a tua cama e anda. Levante dessa inércia.
Saia desse tipo de vida que você está vivendo. Saia dessa situação como? Apenas obedecendo a voz de Deus. Apenas ouvindo e entendendo a voz de Deus. Notem que o que sustentava aquele homem era a cama. Eu pergunto, o que sustenta você na derrota? O que sustenta você no tipo de vida que você está levando sem perspectiva? Aquele homem era a cama. Às vezes você é a falta de dinheiro, é a falta de oportunidade. O que me sustenta nessa vida, pastor, é que a porta que eu estou esperando abrir nunca se abre. O que me sustenta nesse tipo de vida é essa amargura que eu tenho no coração, essa tristeza que eu tenho. O que me segura nesse tipo de vida é a empolgação que eu tenho curta. Existe uma empolgação curta, sabe? Aquela pessoa que é emocionada e ela sai daqui do culto com uma palavra e ela diz: é agora. Mas essa palavra dura só até ela chegar até a sua casa. Não dura mais tempo. Ela está preparada para o outro dia, não para viver o novo de Deus, mas para viver contando a velha história de sempre. Mas para viver novamente as mesmas dores, as mesmas frustrações, para dizer sempre é a mesma coisa. O que te sustenta nessa velha vida? O que te sustenta nessa velha dor? Pastor, o que me sustenta é tudo, é o cenário, é as palavras, é o modo. A Bíblia nos mostra, amados, que aquele homem era trazido todos os dias, por isso que Jesus disse: pegue o motivo da tua dor e carregue ele. Pegue aquilo que simboliza a tua desgraça e mostre que você não depende mais disso. Mostre que isso não pode mais te carregar. Mostre que isso não pode mais conduzir a tua vida. Notem, Jesus está dando uma nova direção. E ele vai sair da posição de carregado para carregar. Ele vai sair da posição de doente para curado. Ele vai sair da posição de derrotado para alguém que começou a ser vitorioso. Às vezes tudo que a gente precisa é mudar a direção, queridos. É mudar a maneira de pensar. É mudar a maneira de agir. É mudar a maneira de falar. É tudo que a gente precisa. E a gente nota que o lugar da dor virou o ponto de partida para uma nova caminhada. Mesmo lugar, mas agora com uma direção diferente. Notaram? Era o mesmo lugar, mas aquilo que representava a derrota, agora representa a virada da vida. Eu tenho certeza que muitos que estavam ali, que viam aquele homem todas as vezes ali por 38 anos, ele já era bem conhecido naquele ambiente, com certeza. Com certeza dali para frente, estavam dizendo: eu vi o dia que um homem chegou, conversou com ele, e ele levantou, ele não precisou entrar no tanque, ele levantou, pegou a sua cama e saiu andando. Sabe quando a tua vida começa a dar uma nova denotação para as pessoas que te viram você derrotado, fracassado desde sempre? Sabe quando a tua vida começa a ser exemplo de fé?
exemplo de atitude, exemplo de obediência. Mas como eu faço isso, pastor? Quando você obedece, o milagre vem junto. Você só precisa obedecer. A palavra de Jesus, ela vem carregada de poder e ela não precisa de reforço. Ela carrega em si a autoridade que transforma. O que eu estou dizendo, amados, é que a partir de hoje a tua vida pode ser mudada. A partir de amanhã, hoje é sexta-feira, você pode começar a contar uma nova história. Não uma história de 38 anos de fracasso, mas o dia que você recebeu uma palavra de Deus e a tua vida foi mudada. E o teu problema foi solucionado. E a tua história foi mudada. Eu creio que hoje Deus está dizendo para alguns aqui: levanta do teu cansaço, levanta do teu trauma, levanta da tua frustração, porque aquilo que te prendia vai virar testemunho. Ouça, essa é uma palavra profética. Aquilo que te prendia vai virar testemunho. Aquilo que te escravizava vai virar testemunho. Aquilo que te envergonhava vai virar testemunho. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Você não falará mais da tua dor, mas você falará o dia que Jesus tirou a tua dor, o dia que a tua vida mudou, o dia que a tua casa mudou, o dia que a tua situação mudou. Aí virou testemunho. Você já não fala mais das tuas dores. Você não fala mais dos seus fracassos, mas você fala o dia que você recebeu uma palavra e tudo mudou. E hoje pode ser esse dia. Hoje pode ser o dia da tua mudança. E quem sabe, a cama do passado acaba virando palco de testemunho. Aleluia! Quem viu você caído, vai ver você andando. E quem duvidou da tua chamada, vai ter que reconhecer: Jesus ainda levanta esquecidos da beira. Isso porque Jesus não esquece de ninguém. Deus não esqueceu de você, e a espera está prestes a se tornar um recomeço. Por que eu estou dizendo um recomeço? Porque eu creio que nesta noite a palavra que levanta já foi liberada. Agora ela está procurando uma pessoa de atitude. Agora ela está procurando uma pessoa de fé. A fé nunca deixa oportunidades passarem. A fé sempre está na expectativa de uma palavra do céu. Então Deus está liberando uma palavra do céu para você. E se você tiver fé, a tua história está mudando hoje. A tua bênção está mudando hoje. Ainda hoje um irmão me mandava uma mensagem de uma situação terrível que estava acontecendo na sua família, e ele estava desesperado a semana passada, mas ele veio a semana passada e ele ouviu a palavra e ele tomou aquela palavra para ele. Ele diz: não sei como aconteceu, pastor, eu só sei que Deus reverteu tudo. Deus reverte qualquer situação, meu amado. Para Deus não existem situações por demais difíceis. Então nessa noite de fé, o que você tem que fazer para se levantar? Apenas obedecer, mais nada. Jesus não está exigindo de você algo muito difícil. É interessante que a nossa parte sempre é a parte fácil. É que a gente torna a mais difícil. A impossível é a parte de Deus. Deus sempre vai pedir que você faça coisas possíveis. Na realidade, a fé
pede coisas possíveis para você alcançar o impossível. É coisa que você pode, não é coisa que você não pode. São coisas que você consegue, mas você vai ter que ter um coração obediente para poder viver aquilo que Deus tem para você. Eu quero agradecer você por ter assistido a nossa mensagem. Espero que Deus tenha ministrado e falado com você. Sempre tem mensagem nova aqui no nosso canal. Peço que você se inscreva e aperta no sininho aqui para você ter notificações de quando tem uma nova mensagem. Se você ainda não conhece o nosso ministério, nos siga lá nas redes sociais, aviva.lages no Instagram e Comunidade Aviva no Facebook. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Deus abençoe.